enquanto vocês abrem na lição de abril 19, eu quero que uma pessoa separe a passagem principal, que é o capítulo 6, verso 30 ao 44, e outros, porque a gente vai fazer um pouco diferente. Outros vão abrir em algumas passagens, pelo menos em 3, que estão aí relatadas. Uma pessoa vai fazer a leitura principal, Marcos 6, do 30 ao 44. Outra pessoa vai ler Números 27, 17. Outra pessoa vai ler 1 Reis 22, 17. Outra pessoa vai ler Ezequiel 34, 5. Outra pessoa vai ler Zacarias 10, 2. São esses versículos que estão aí. É o segundo parágrafo entre parênteses. Acharam os parágrafos? Então vamos lá. Só para coordenar. Quem vai ler a passagem principal? Então Cunha vai ler. A gente vai precisar de mais microfone. Quem puder me ajudar. Então Cunha vai ler a principal. Quem vai ler Números 27, 17? Não, Números. É essa passagem que está aí entre parênteses. Números 27, 17. Quem é o leigo? Então, a outra, deixa eu separar. A outra pessoa vai ler 1 Reis 22, 17. Então, Célia vai ler 1 Reis 22, 17. Outra pessoa vai ler Ezequiel 34, 5. Então, Ezequiel 34, 5. Quem é? Não, você vai ler 1 Reis 22, 17. Outra pessoa vai ler Ezequiel 34, 5. Ninguém vai ler? 34, 5. Vai ser o William. E Célia lê de novo Zacarias 10, 2. Pode ser, Célia? Por livre espontânea pressão. Agora, antes da gente passar para a leitura do texto, eu vou colocar como eu creio no Evangelho dentro da lição, para que vocês, e aí vocês têm todo o direito de concordar comigo e de não concordar comigo. Quando a gente vai ler a Bíblia, ela vai nos mostrar que Deus é um Deus festeiro, que Deus adora festas. Nós vamos ver o Velho Testamento, ele é cheio de festa. Mas nós, quando chegamos no Novo Testamento, Deus vai nos ensinar que Ele não faz mais distinção entre festas e festas. Isto é, antigamente a gente tinha, os judeus inclusive ainda tem essas datas bem relevantes para eles, inclusive o primeiro ataque foi no templo de festa, o primeiro ataque que aconteceu agora de Israel. Mas os judeus, em sua maioria, não creem que Jesus voltou. Então eles ainda vivem tudo que é do Antigo Testamento. Quando chegamos no Novo, Deus vai nos ensinar através de Paulo que Ele não faz mais distinção entre dias de festas e festas. Isso é, todo dia agora é dia de festejar o Senhor. Todo dia agora é dia do Senhor. Por isso vai dizer que Ele não faz distinção entre homens e mulheres, servos e livres. Todos os dias, todas as pessoas foram chamadas para glorificar ao Senhor em todos os dias. Por isso que eu Rogério, eu particularmente, eu não sou muito apegado a essas datas, inclusive lá no Dia das Crianças, que foi um dia muito bacana, muito ímpar. Faltou Cunha para poder brincar no saco, né, Cunha? Para correr no saco. Foi um dia muito bacana, mas no final eu falei para eles que a gente erra quando a gente precisa de um dia 12 de outubro para fazer o trabalho bacana que foi feito com as crianças e com toda a igreja, porque isso era para ser feito em qualquer dia que seja, com a preocupação com as crianças e a preocupação com a gente mesmo, que foi um momento da gente estar junto, foi um momento de unidade muito bacana. E aí a gente está aí, né, no Setembro Rosa, Outubro Rosa, perdão. Outubro Rosa, inclusive as reportagens mostram que tem dificuldade para fazer o exame de mama, mesmo sendo Outubro Rosa. É dia dos pais, dia das mães. Rogério, eu não concordo com isso.
Porque Deus, em toda a Bíblia, quando vai mostrar que Ele ama o homem, Ele salva o homem, Ele não está preocupado se o ser humano é homem ou é mulher, se Ele está salvando de dia ou Ele está salvando à noite, se é preto, branco, loiro, olhos verdes, olhos azuis, se nasceu na América do Norte, do Sul, da Europa. Ele não está preocupado com isso. A preocupação é se a gente tem que ser digno de salvação, graça, misericórdia e do amor de Deus. Vocês estão entendendo? Aí quando a gente chega aqui no texto, o texto fala assim, amor solidário. E é tão tremendo que é só por isso que eu pretendo pregar agora de manhã, pregando quando eu for pregar sobre ainda ser igreja relevante. O amor de Deus, ele tem que ser solidário. No contrário, não é amor de Deus. O amor de Deus, ele tem que ser compassivo. O amor de Deus, ele tem que ser benigno. O amor de Deus, ele tem que ser longânimo. O amor de Deus tem que ser bondoso. Só que isso tudo é o amor de Deus. Então, quando eu falo assim, o amor de Deus, eu estou falando sobre todas essas coisas. E aí, quando eu pego e falo assim, o amor solidário, é como se eu estivesse pegando uma parte do amor de Deus para poder dizer assim, olha, você tem que amar dessa maneira. Mas se eu ensino o amor de Deus, se a gente compreende o amor de Deus, todas essas coisas vêm a rebote. Estão me entendendo, gente? Por favor. Eu vou dar um exemplo para tentar melhorar. Quando eu falo assim, a irmã Arlete, na cabeça de vocês, né, virão todas as características que vocês fazem lembrança da irmã Arlete, sim ou não? Porque todas essas características compõem a irmã Arlete. Se eu começo a dividir, a fragmentar a irmã Arlete, eu vou estar falando sobre uma parte da irmã Arlete. Corre-se o risco de eu achar que a irmã Arlete ou conhecer a irmã Arlete mais aquela parte. Mas se a gente conhece a irmã Arlete de verdade, a gente vai conhecer o cabelinho dela, o temperamento dela, o óculos que ela usa, o lugar do banco que se tirar ela não vem mais na igreja, não é isso? A gente vai saber tudo isso. Então, tanto aqui no título, quanto em relação quando a gente fala Dia das Mães, parece que aquele dia é o Dia das Mães só, depois acabou, ainda que a gente saiba que não, mas a gente fica preso a um sentimento diferenciado naquele dia, enquanto esse sentimento ele tem que ser cultivado para todos os dias. Quando a gente levanta a bandeira da pessoa da cor mais escura, da cor mais clara, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo fragmentação. Agora, aprendamos e ensinamos o nosso a amar as pessoas. Tu vai estar preocupado com fragmentação? Se é gente, tu vai amar. Se é Deus, tu vai amar como Deus ama. Então, assim, com muito respeito aos escritores, essa é a minha visão do Evangelho. O Evangelho, ele não fragmenta. O Evangelho, ele não faz acepção de sexo daquilo que tem a ver com amor, daquilo que tem a ver com salvação, com graça, com misericórdia. O amor de Deus, ele tem que ter todas as características do amor de Deus. Lembra quando a gente estudou o fruto do Espírito? É um fruto só. A gente ali estudou algumas virtudes para que a gente entenda que tudo isso é um fruto. Mas lembra que a gente falou, se você não tiver um lobo, você não tem o fruto inteiro. Você tem parte do fruto. E o chamado é para a gente ter o fruto. Então, assim, quem acompanha o estudo, eu tenho certeza que a gente fala assim, o fruto do Espírito sabe tudo que está ali dentro do fruto do Espírito. Amém, irmãos? Quer dizer, por favor, vocês têm todo o direito de discordar, mas essa é a maneira que eu creio. Eu creio no Deus que não fragmenta, eu creio no Deus que une, eu creio no Deus que olha todo mundo sem distinção, e o amor dele não é fragmentado. O amor dele, se não for solidário, não é o amor de Deus. O amor dele, se não tiver compaixão, não é o amor de Deus. O amor dele, se não tiver misericórdia, não é o amor de Deus. É amor segundo o mundo. E que nós precisamos aprender é amar como Deus ama. Amém?
Então vamos lá, Cunha, Marcos 6, do 30 ao 44. Amém. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: e repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que pastor sinais muitas vezes. Declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-nos para que passemos pelos campos ao redor e pelas aldeias comprem para si e comer. Porém, ele lhe respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E eles lhe dizem: quantos pães tendes? E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100 e 100, de 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Amém. Amém. E aí vamos lá, as pessoas responsáveis pelas passagens, né? Pelos versículos número 27 e 17. E saia adiante deles, e que encontre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. 1 Reis 22, 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Ezequiel 34, 5. Assim se espalharam, por não haver pastor, se tornaram pasto para todas as feras do campo. Zacarias 10, 2. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Vamos lá, eu vou ler o texto de maneira um pouquinho mais rápida. E aí, aqueles que têm a revista, acompanham. Eu vou ler todo o texto, tá? Toda a lição da revista. Quando chega aquela visita inesperada, a solução é botar mais água no feijão. Pois onde come um, comem dois. Mas e onde comem 13? Com Jesus podem comer mais de 5.000. Quem entende isso aprende que todas as pessoas saem alimentadas do encontro com Ele. Em tempos de tanta escassez de recursos, o amor solidário se faz muito necessário. Esta é a nossa vocação.
Encontros com a multidão não eram nenhuma novidade para Jesus. Marcos fez questão de registrar, logo no início do seu evangelho, que a fama de Jesus se disparou depressa em todas as direções. Marcos 1:28. E que pessoas de toda parte vinham ao encontro dele, versículo 45. A multidão do texto bíblico que vamos estudar também era formada por pessoas de vários locais. 6:33. Ao falar da compaixão de Jesus ao olhar a multidão, Marcos usou o padrão bíblico para descrever que o povo estava sem um líder, sem um rei. Essa é a parte que a gente leu. E aí eu vou parar aqui para a gente gastar um tempinho sobre ela. Porque a gente vai, eu creio, que vai ser bem útil para a gente entender um pouco mais do Evangelho. Durante essas passagens que a gente leu, durante muito tempo dos profetas, Deus levantava profetas para dizer que o povo estava sem um rei, sem um pastor, sem um líder. E aí vamos tentar trabalhar isso junto. Se os profetas, eles apareceram, e a gente sabe que profetas profetizaram na época dos reis, lembra mais, né? A gente, óbvio que a gente tem manifestação proféticas antes, mas quando a gente vai falar desses profetas, eles profetizaram na época que havia a monarquia. Porque se há uma monarquia, se existem reis, esses profetas vão dizer que o povo de Deus estava sem o rei, estava sem um pastor, estava sem um líder. Gente, a escola dominical, então eu pergunto, esse negócio assim. Porque se havia rei, e o profeta vai dizer que não há rei. Se havia rei, o profeta vai dizer que não há líder. E o próprio profeta, de certa maneira, ele era um líder. Ele vai dizer que não havia rebanho, não havia, pastor para o rebanho. Por que ele está dizendo isso, tendo em vista que havia uma monarquia? Me perdoe, eu não estou ouvindo o senhor. Não havia pessoas segundo o coração de Deus. Muito bem, depois o Evangelho vai te dar uma caixa de bombom, tá, Evangelho? Uma caixa de bombom lá para ele. O que isso quer dizer? Não basta ter um título de líder, tem que ser um homem segundo o coração de Deus. Todavia, tem umas coisas assim que Deus faz que eu particularmente, humanamente falando, eu falo, Deus, mas eu não entendo. Porque, por exemplo, levantava-se, na época que não havia rei, levantava-se profeta como Isaías, como Jeremias, como o próprio Ezequiel e Daniel profetizaram na época do cativeiro babilônico, e clamava a essas pessoas para elas se voltarem para Deus, e muitas delas não queriam, a ponto de Jesus, quando ele está de frente de Jerusalém, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos acolher como uma galinha que acolhe seus pintinhos. E aí ele vai falar que aquele povo matou os seus profetas. Então, quer dizer, tem essa peculiaridade de muitas das vezes Deus chamar e o povo não querer atender. Todavia, quando veio o reinado, Deus queria o rei. Morre Samuel. Ou melhor, não, Samuel ainda está vivo. Samuel ainda está vivo. O povo se reúne e não havia reis. Era a época dos juízes. E Samuel faz papel de juiz, sacerdote e profeta. E aí o povo vai e pede um rei. Porque eles queriam ter um rei igual ao outro. E vem Deus e fala: então, olha, o rei vai fazer assim, o comportamento de vocês vai ser esse. E Deus vai dar um montão de diretrizes dizendo: vocês que escolheram, agora sai a sua taparela. Por quê? Porque Deus sabe que o homem ele se corrompe.
Deus sabe que o homem ele tem uma inclinação forte para o pecado. Deus sendo rei, Deus sendo soberano, ele já vacilava. Vindo o rei, o homem na posição de... Mas ainda vem a vaidade, vem todas essas coisas, e a história mostra que isso aconteceu. Para vocês terem ideia, nenhum rei no Reino Norte, onde ficavam 10 tribos, nenhum rei andou com Deus. Nem um. Tu tens ideia de vir sucessão, 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 e ninguém andar com Deus. E aí quando Jesus, aí os profetas falando, já profetizando, quando ele indaga, são como ovelhas sem pastores, vocês vão ter rei, vocês vão ter líder. O que ele estava já querendo dizer? Que virá um que será o bom pastor, virá um que será o rei dos reis, virá um que será o líder. Aí agora, eu falei tudo isso para chegar no que a gente quer. Hoje a gente tem um bom pastor? Tem, gente? Amém? E a gente de fato tem como nosso pastor, a gente é a ovelha que obedece de verdade. A gente é a ovelha que conhece a voz do pastor. A gente é a ovelha que vai comer somente o pasto que o pastor nos der. A gente de fato é a ovelha que confia no cuidado, no amor desse pastor. Porque é muito fácil a gente olhar para o Velho Testamento e falar que era um povo de dura cerviz, que era um povo vacilão, que era um povo que rebelde, que viu sinais pra caramba e mesmo assim virou as costas para Deus. É muito fácil falar, como tinha na época antiga e tem hoje, líderes sem vergonhas, líderes corruptos. É muito fácil a gente olhar para trás e falar isso. Agora, traz para onde? O bom pastor veio, amém? Amém? O rei dos reis está aqui, não está? Amém? Ele é o soberano, digno de toda honra, de toda glória, todo louvor e adoração. E a gente de fato é ovelha dele. Ovelha que ama o aprisco, ovelha que gosta de estar perto do pastor, a ovelha que no meio de todos os outros tipos de rebanhos que existem, conhece a voz do pastor quando ele chama. A gente porque muitas das vezes a gente ainda se comporta como ovelhas que não têm pastor. Eu penso que nós somos piores do que eles. Porque o povo de Israel tem popular, né? Que todos eles pediram tudo isso. Nós somos piores, porque eles não sabiam, eles não conheciam o que nós conhecíamos. Eles não tinham pastor verdadeiro, então nós temos os piores até hoje. É triste que o povo. Deixa, vai. É muito triste a gente constatar isso, mas foi a realidade. Porque nós conhecemos a verdade, nós temos o conhecimento de tudo que Jesus veio, que Ele fez por nós, o sofrimento dele, e nós somos ingratos, fiéis, e eles tinham. Os profetas sempre falavam, mas a realidade que nós temos é diferente. Nós precisamos ser muito melhores. Somos melhores que eles. Nós temos todas as informações que eles não tiveram. Todas elas, todas. Nós temos as informações que eles tinham, nós temos a conclusão das promessas, que é o pastor Vi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ser imolado, ressuscitar ao terceiro dia. Nós temos a história que mostra hoje, que comprova a Bíblia. Nós temos os sinais, principalmente nos nossos dias agora, acontecendo. Nós temos liberdade total de culto, de leitura bíblica, e ainda assim somos muitas das vezes ovelhas como não tem, quem não tem pastor. Aí mamãe vai sim ou não? Eu assim não concordo muito com essa ideia, não. Porque a partir do momento
aceito, né, que eu sou uma serva do Senhor, eu sou uma filha dele. Eu sei que eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, mas eu estou aí, então, eu estou vivendo cada dia aí e querer, né, fazer aquilo que Deus quer que a gente, né, que nós sejamos. É fácil? Não é, mas eu poderia estar em qualquer outro lugar. Nós não mudamos com qualquer outro, mas eu estou aqui. E assim, e luto, né, para que dias e para que eu viva isso na minha vida, que eu testemunho Cristo na minha vida e que eu seja melhor. É fácil, sei que não é, mas eu poderia não estar aqui como estou aqui no meio, né, de nós. Mas o que a irmã Célia está falando é de maneira geral. Eu também estou falando, né, assim, porque né, eu estou lutando aí, né, eu quero um dia ter meu encontro com minha vida eterna, e eu poderia não fazer isso. É fácil? Você não, Maria, mas a maioria. Não, eu sei. Não, mas eu estou falando por mim. Então, a gente entendeu tudo, a gente entendeu as duas partes, a gente só está esclarecendo que a fala da Célia, ela está falando de maneira geral, como a minha pergunta, né, minha indagação é de maneira geral, principalmente quando a gente, repito, vocês já me ouviram falar isso algumas vezes, a gente vai abrir o censo, as pesquisas, elas vão dizer que o número de cristãos é enorme, e assim, com muito temor e tremor a Deus, eu digo que não é. O número de crente, de igrejas abertas, de gente religiosa que fala o nome de Jesus, isso aí eu concordo com o censo. Agora, homens e mulheres, de fato, que ouvem a voz do pastor, que vivem em obediência ao pastor, que tem o rei como que tem a primeira e a última palavra, e a palavra dele, quando é sim, eu digo sim, quando é não, eu digo não. Eu vou até pegar o hino que a Célia leu. Eu estou querendo fazer uma live qualquer dia disso aí, e esse hino ele veio muito a calhar, não conhecia. Quando a gente vai ler o livro, vai ler o hino, o hino fala sobre uma santidade, e logo em seguida ele vai falar que santidade tem a ver com a palavra. Lembram? Acho que é a primeira do 293, que ela leu, se não me engano, é isso? 293 ou 293? Logo em seguida ele fala da palavra. Falando da gente metodista, isso vem sendo ensinado desde sempre, porque a santidade ela só existe através da palavra. A gente só se torna cristão através da palavra. A gente só ora. Eu sei que o que eu vou falar parece para muita gente estranho, mas oração só é oração a Deus se ela estiver de acordo com a palavra. Porque é na palavra que eu oro segundo a vontade de Deus. É pela palavra que eu entendo a vontade, a manifestação do Espírito de Deus. Porque do contrário, qualquer oração se torna oração. Eu vi, já falei isso aqui, tem um mês que deve ter acontecido, de uns 12 cristãos, uns que se pastor, num podcast, falando que a gente tinha que orar. A gente precisa aprender a orar. Olha só o que ele fala, o rapaz falou, os dois. A gente tinha que orar como está escrito no Salmo tal, para que Deus traga peso, para que Deus faça enfermar essa liderança. Isso é oração de bruxaria. Quando o salmista, preste atenção, quando o salmista vai falar sobre os inimigos, o salmista não tinha o conhecimento do amor e da graça que eu e você temos. Lembra que a gente acabou de dizer que a gente sabe mais do que eles? A época do salmista era tiro, pancada e bomba. Era a linguagem deles. Era um povo que vivia de guerra. Então, quando ele fala de inimigos, ele está falando do exército inimigo, que toda hora é um povo querendo destruir o outro povo, tomar o reinado do outro povo. Hoje em dia, Jesus vai dizer: se te mandarem caminhar uma milha, se te pedirem a túnica, dê também. Orai pelo que vos persegue, bem dizer a quem te maldiz. Se bater uma face, dê também a outra. Se teu inimigo, que o salmista falava para Deus vir com a mão, se teu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. É outra coisa. Porque é algo. Porque é algo que eu vou falar hoje no estudo sobre pregação. A gente precisa compreender que a Bíblia, ela é uma metodologia crescente. Isto é, Deus ele vem trabalhando o povo para chegar até Jesus. Então, quer dizer, vou tentar comparar com o ser humano para a gente voltar para o estudo. A gente pega um recém-nascido. Aí é muito engraçado quando a Alessandra faz isso, né? Quando a Cecília está lá em casa. Muda a voz para falar com a criança. Eu falo para ela, por que tu achas que essa voz ela entende mais do que a voz normal? Né? Umas coisas assim que a gente não entende, mas bem sempre, isso foi só para a gente rir. Mas a gente tem uma maneira de tratar o recém-nascido. A gente vai ter outra maneira de tratar uma criança com 3, 5 anos, 6, 8, 10, a gente vai ter outra maneira. E essa criança, esse ser humano, ele não vai ser só tratado de maneira diferente nos seus tempos diferentes. Ele também vai se portar e compreender segundo o seu tempo. Por isso que quando tem um adulto que se comporta como criança, a gente não tem muita paciência, porque já não é mais aquele tempo. Quando a gente pega a Bíblia, ela vem assim, numa crescente até a vinda de Jesus. A partir de Jesus está tudo aqui. Agora, ou a gente ouve a voz do pastor e fala, de fato, o Senhor é o meu pastor, porque a gente só fala isso quando vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Mas para ouvir a voz e obedecer o pastor, aí é uma outra história. E aqui, nessa época, é uma época onde está dizendo que o pessoal, e aí tem essas passagens dizendo que não tinha Bíblia. E aí vamos lá de novo. Vale destacar que no texto anterior é narrado o momento em que o rei Herodes festejava a morte de João Batista, isto é, antes do capítulo do versículo 30 que a gente leu, no começo do capítulo 6 de Marcos, é o momento da morte de João Batista e Herodes estava festejando isso. Enquanto isso, o povo estava desesperado por uma liderança. Até hoje, por que os judeus eles não reconhecem que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o enviado? Inclusive, hoje os judeus eles querem rejeitar quase uma boa parte do livro de Daniel, porque há profecias de Daniel que se cumpriram em Jesus, no tempo, no espaço e na maneira. Só que como eles não conhecem Jesus como Salvador, eles acham então que Daniel errou, então que aquilo ali foi uma adição humana. Quer dizer, eles não reconhecem Jesus, então eles têm que mudar o livro de Daniel. Então para eles já estão esperando esse rei. Eles estão, por quê? Porque para o judeu, Jesus não poderia ser um carpinteiro, principalmente vindo da descendência de Davi. Ele teria que ser um líder político. Ele tinha que ser um imperador, que ele tinha que ser um monarca, algo do gênero, algo que fosse governar Israel e mudar a história de Israel, para Israel se tornar uma grande potência, não haver mais entre eles oprimido, porque foi isso que Davi fez. Quando Salomão vai governar no lugar do pai, é a primeira vez na história que há uma paz, havia uma unidade por causa de todas as conquistas que Davi havia feito. Estão acompanhando, gente? Estão entendendo? Então eles acham que ia vir um rei para fazer igualzinho. Vai reinar sobre tudo. Vai ser, na expressão de Romário, vai ser um cara. Né? E aí não veio. E aqui ele está dizendo que eles, mas da época, estavam esperando esse líder. E de fato a figura do pastor, que dá a vida pelas ovelhas, João 10:11, ilustra muito bem os acontecimentos desse encontro. É interessante notar que foram os próprios discípulos que identificaram o cenário problemático. O local era deserto e já era tarde, e a necessidade da multidão precisavam se alimentar. Tal capacidade de análise vinha sendo forjada na caminhada com Jesus, Marcos 6, 7 até 12:30.
Com a experiência na missão, eles aprendiam que a misericórdia era o que estava no coração de Deus. Oséias 6:6. Inclusive eu falei um pouco sobre isso há uns dias atrás, né? Que Deus fala que misericórdia quer não sacrifício. Por isso era parte fundamental do ministério do mestre e deveria ser a prática deles. Mas ali não foi isso que aconteceu. Diante daquela necessidade, a solução proposta foi mandar as pessoas embora. Se uma parte da lição estava em dia, Jesus sabia que era o momento de aprender mais. Por isso, os desafiou a irem além de enxergar a necessidade. Era preciso supri-la. Ele chamou os discípulos a se responsabilizarem por aquela situação. Marcos 6:37. E eles apresentaram o que tinham conseguido angariar: 5 pães e 2 peixes. Depois de abençoar aquele alimento, mais uma vez, envolveu os discípulos na tarefa de alimentar o povo, incumbi-los de servir. O gesto de Jesus de erguer os olhos para o céu demonstra a dependência do Pai Celestial para saciar a necessidade alheia. Jesus se compadece das pessoas e se oferece para supri-la, mas vê na relação de dependência e de busca por auxílio divino o caminho para ser bem-sucedido. Ainda que o milagre seja nomeado como multiplicação dos pães, essa palavra não aparece no texto. Foi partindo e repartindo o que tinham com a bênção de Jesus e as pessoas foram sendo alimentadas. Naquele dia, os discípulos reconheceram que, para Jesus, nenhum recurso é pequeno demais. Aprenderam de que quem está perto de Cristo não sente falta de nada, pois Ele conduz suas ovelhas à paz dos verdejantes, junto à água de descanso. Salmo 23, do 1 e 2. E assim foi no encontro com aquela multidão. O povo se alimentou assentado na grama verde ao redor do mar da Galileia. Jesus, de fato, é o bom pastor. Umas coisas interessantes que eu entendo que Deus faz, né? Eu não estava previsto a gente dar essa lição, porque na verdade era 18, que ainda falaria sobre o fruto do Espírito, e há 2 semanas pelo menos eu comecei a pregar sobre sermos igreja relevante. E não sei se vocês lembram, que não sei se foi na última pregação, eu falei que a próxima eu estaria falando de Mateus 25, que é o que eu pretendo falar hoje, onde ele vai dizer: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. E aí o que eu vou falar aqui, querendo ou não, vai estar dentro do que eu vou pregar. Então essas coisas que Deus faz, que eu não tenho outra explicação, não tem como dizer que é Jesus silêncio. Eu tenho que crer que seja a direção de Deus. Porque aqui está falando para a gente que esses discípulos caminharam com Jesus e nesse caminho eles já tinham aprendido sobre misericórdia, sobre saciarem ou suprirem ou resolverem a necessidade do outro. E agora o texto vai dizer, então era a hora disso ser colocado em prática. Mas a primeira reação dos discípulos não foi a de resolver o problema, foi? Qual foi a primeira reação? Tanto lá no texto bíblico, como eles dizem aqui. Mandar embora, dispersar. E Jesus fala, não, vocês detectaram o problema, isso já é algo maravilhoso, detectaram o problema, agora a gente precisa arrumar uma solução. Como que vocês vão saber que há gente com fome e vocês vão falar assim, ó, cada um se vira? Talvez, né, se eles conhecessem o ditado, eles iam falar assim, cada um por si e Deus por todos, né? Jesus fala, não, vocês têm que resolver isso. E aí sai aquela história que a gente conhece, dos pouquinhos pães, pouquinhos peixes. E aí Jesus, o texto vai dizer que Jesus ensina para os discípulos que a dependência sempre é do Pai. Ora ao Pai e vai dar. E interessante que isso eu gostei muito da revista, quando ela fala que no nossa Bíblia está lá o texto, multiplicação dos pães. E aí aqui o autor ele vai dizer que não, na verdade eles compartilharam. Gente, sempre que a gente compartilha, existe a multiplicação. Vou te dar um exemplo.
Digamos que a gente tem aqui a Iraci com R$1.000. E aí Iraci pega e olha que todo mundo está duro, ninguém tem nada. Ela pega esses R$1.000 dela e compartilha com a gente, reparte com a gente. Se a gente falar humanamente, a gente vai falar que não multiplicou, porque os R$1.000 dela diminuíram. Mas biblicamente, a gente aprende que ela multiplicou, porque o dinheiro que era para resolver a situação só de uma pessoa, resolveu de outras pessoas. Consegue entender isso? Porque a matemática do Evangelho não é a nossa matemática. Quando eu amo a passagem que a gente vai celebrar a ceia, vai falar que ele pega o pão, dá graças, corta, né? Eu estou lembrando daquele dia, do primeiro dia aqui, que eu pego o pão de mentira e vou quebrar o pão, né? Ele reparte e dá aos seus discípulos. Ninguém fica de fora, nem Judas, né? É um pão que é dado para todos. E aí a gente trazendo agora para a salvação. Jesus é um pão que nos alimenta, que é para ser dado para. Então vamos lá, não tem jeito, eu sou pastor. A primeira parte é a gente de fato, e aí falando da Igreja Metodista Central, a gente tem olhado para os necessitados e tem diagnosticado um problema e tem tido o desejo de resolver os problemas que a gente encontra. Esses dias mataram, né, aqui um morador em situação de rua, aqui perto do mercado municipal, mataram a facada. A gente sabe, ou pelo menos o pessoal aí, uma boa parte sabe, que tem moradores em situação de rua. O que a gente já fez para eles? Ou o que a gente pelo menos desejou fazer para eles? Eu ainda não conheci, mas eu sei que aqui tem lugares carentes. Eu vou falar agora o que eu ia falar na pregação. Em 3 minutinhos eu vou falar. Eu já conversei com o William, não sei se vai acontecer, mas para ver se no ano que vem ele separa 1 hora da semana dele para dar aula aqui de violão para crianças. E eu perguntei qual é a facada que tu dá na igreja, né? Quanto que ele cobra dessa 1 hora de trabalho dele, para a gente pegar crianças carentes e a gente poder dar aula para crianças. A gente tem aqui um monte de professor, porque 1 a 2 vezes na semana a gente não pode abrir uma aula de reforço para crianças carentes e ajudar essas crianças e falar do amor de Jesus e como que elas estão aqui, ensinar sobre Cristo para elas e resolver o problema delas. Por quê? Porque a gente virou religioso, me perdoe. Porque a gente só olha para os de dentro. Eu não tenho dúvida de que vocês são pessoas bondosas, eu tenho vivido isso. Que vocês são pessoas abençoadoras. E a Bíblia diz que tem que começar pelos da fé. Tá bom, ela fala que tem que começar, mas ela não fala que tem que parar. É o começo pelos da fé. E os de fora? Que precisam, a gente diagnosticando a necessidade, e Jesus fala para eles: agora, diagnosticar o problema, resolve. Ah, mas, poxa, é pouco pão, é pouco peixe. Então, eleva os olhos ao céu, clama a Deus, o milagre é com Ele. E aí a gente vê o que Ele vai fazer nesse processo. A gente precisa mudar essa história. Aí a outra parte, pão da vida. A gente se achega a Jesus, porque se achegando a Jesus, a gente vai estar alimentado em todos os sentidos. Aquilo que alimenta e sustenta o corpo físico, que é o pão, o peixe que Ele repartiu, mas vai dizer também do pão vivo que desceu dos céus. E diz que aquele que tem, ele tem que
para quem a gente tem levado o pão vivo que desceu dos céus? Qual foi a última pessoa para quem você falou no amor de Deus? Qual foi a última pessoa para quem você, sabendo que ela não comeu do pão da vida, você falou para ela: há um pão que sacia a tua alma, há um pão que sacia o teu espírito, há um pão que quando você come dele, você sabe que ele é o maná que desceu do céu, que ele muda a tua história. Qual foi a última vez que você fez isso? Porque se você tem e viu que alguém tem necessidade, você tem que ser a resposta de Deus. Não vai falar: olha, vai embora e se vira, né? Pegando um programa da televisão, que eu não sei se tem ainda, se vira nos 30. Não, está dizendo que é a gente que tem que ser aqueles que vão buscar na direção de Deus uma direção. Estou falando que a gente vai resolver todos os problemas? Não, isso é utopia. Mas eu estou falando que a gente tem que ter esse desejo de resolver aquilo que a gente pode resolver, como alguns exemplos que eu dei. Professoras, a gente tem. Tem criança precisando de reforço? É óbvio. A gente vai conseguir atender a todas? Não. Mas se atender 5, 10, já está fazendo diferença na vida dessas famílias, não somente das crianças. Violão, no exemplo que eu dei, a criança sabe o bem que a música faz, a música por si só. Sendo cristã, então, de verdade, mais ainda. E a oportunidade da criança estar aprendendo da palavra de Deus, vai orar com a criança, vai ter uma meditação pequena, vai estar convidando para estar junto conosco. Amém, irmãos? E a gente vai terminar, porque praticamente é isso que a lição ela está dizendo, porque depois ela vai vir, né? Jesus é o pão que nos alimenta, ela vai vir com seus subtítulos, especificando mais isso, né? E aí vai dizer que a gente também se preocupa com as nossas necessidades, somos desafiados a entregar daquilo que temos. Então, na verdade, é isso aí que eu acabei de falar para vocês e que repito, né? Algumas coisas, não tudo, mas algumas coisas eu vou estar repetindo, talvez não a mesma expressão, mas o entendimento vai ser o mesmo na hora do culto que vai ser daqui a pouco. Vamos ficar de pé,